Causas de extinção do crédito tributário é a pauta da vez. Nós vimos que são 11 causas diferentes. Vou mostrar aqui para você quais são as 11. Nós vamos estudá-las, eu vou comentar. Você vai ver que as principais são as 5 primeiras. A OAB já trouxe outras também, mas as 5 primeiras que ela gosta de trabalhar mais. E a quarta e a quinta, ela tem cobrado de monte, especialmente pela dificuldade que a gente pode encontrar nesse tema. Então já joga lá. Extinguem a exigibilidade do crédito tributário. 1. O pagamento. Bom, gente, não tem nem muito o que dizer aqui, né? A modalidade mais famosa de extinção das obrigações, o ente tributante ele espera que você pague. Quando você paga, encerra a conversa. A segunda causa aqui é a compensação. Compensação, gente, é o famoso encontro de contas. É quando eu tenho credor e devedor ao mesmo tempo. Então, daqui para frente, você tem artigos bem diretos e objetivos para poder ditar qual seria a nossa regrinha. Então, o que fala de compensação é o artigo 170. É quando eu tenho credor e devedor ao mesmo tempo. É o famoso encontro de contas. É uma causa de extinção. Eu vou até tirar isso aqui para não ficar embaralhando a nossa mente. Já foi embora a suspensão? Certo. Nós precisamos, gente, de basicamente 3 coisas para que uma compensação possa ser operada. A primeira delas você já conhece. Toda hora isso está dentro do direito tributário. E a compensação deve estar prevista, a possibilidade dela de encontro de contas deve estar prevista em lei. A segunda dela é que nós precisamos que os créditos sejam líquidos, certos e exigíveis de forma recíproca. O que isso quer dizer? Vamos imaginar aqui que eu tenho um imóvel urbano, tenho que pagar IPTU. Em 2018, o município foi e me cobrou esse IPTU e eu paguei esse IPTU 2 vezes. Ele me cobrou 2 vezes, eu paguei 2 vezes. Não sei quem estava mais bagunçado. Aí chegou aqui em 2019, eu tenho meu imóvel ainda, ele vai cobrar de mim. Eu tenho um direito e um valor a restituir e eu tenho um valor a pagar. Ele tem um valor a receber e tem um valor a me devolver. Eu tenho credor e devedor ao mesmo tempo, o crédito é líquido, certo e exigível de forma recíproca e segue o jogo. Então, eu estou aí e vou pedir a compensação desse tributo, certo? Mas vamos imaginar que o município vira para você e fala assim, você não pagou 2 vezes, eu não reconheço esse pagamento. O contribuinte ele vai precisar do reconhecimento judicial disso para depois ele pleitear a compensação. E eu vou aproveitar um gancho aqui com você, que é o seguinte. Tá cheio, vou pegar aqui mesmo. Quando você paga um tributo indevido a maior, você tem à sua disposição repetição de indébito, o artigo 165 do CTN. O prof já te contou, você pode escolher se você vai para a via administrativa, o contribuinte pode escolher, o fisco não, ou para a via judicial, ok? Se esse pedido aqui for negado, é para cá que ele vem. Escolhe se ele vai para o administrativo ou para o judicial. Nós vamos falar daqui a pouco de prescrição. E eu vou voltar aqui para discutir com você, porque o prazo que a gente tem para poder pedir essa restituição, está lá no 68, ele é de 5 anos. Eu vou falar para você que o que vale para o fisco, vale para o contribuinte. Então, se o fisco tem 5 anos para buscar a ação dele, que é essa aqui, ó, a ação de execução fiscal, eu também tenho 5 anos para buscar minha ação, por exemplo, de restituição, ok? Quando eu ganho, eu volto aqui daqui a pouco. Quando eu ganho a minha ação de repetição de indébito, gente, eu vou ter o reconhecimento que eu tenho um valor a restituir. E aí sim o município vai ter que abater essa conta, porque eu vou escolher se eu vou receber por precatório ou por compensação, que é essa figura que nós estamos falando aqui, tá? Então só dando mais informação para você. Vamos para a terceira, que trava aqui a ideia da aplicação. Créditos líquidos certos exigíveis de forma recíproca. Ele fala ainda, gente, vencidos ou vincendos, tá? Você pode ter um reconhecimento de débito aqui, um crédito para abater com débito, e o seu crédito pode ser superior. Então, você fica esperando um crédito que vai vencer, é um vencendo. E o terceiro é que tem que estar dentro da mesma administração. Você sabe que tem esses entes aqui. Eu não posso pleitear a compensação de um tributo federal com estadual. Eu não posso falar assim, olha, paguei 2 vezes aqui o ITCMD, compensa comigo lá no meu IPTU, tá? Então tem que ser dentro
da mesma administração. Tributo municipal com tributo municipal. Federal com tributo federal. Eu posso, por exemplo, compensar um imposto de renda com ITR e vice-versa. Eu não posso compensar um município X com o município Y. Tá? Eu não posso compensar, por exemplo, um tributo do DF com o município de São Paulo, um tributo do DF com o município de Goiânia, ok? Então, regrinha aqui que nós pegamos e nós precisamos no que diz respeito à compensação tributária. E aí, o próprio para te ajudar, geralmente a prova não tem chegado nessas conversas, tem o seu material aí de apoio, tá? Que você tem toda a leitura e todos os conceitos do que nós estamos falando, tem súmula, então vale a pena você olhar e vale a pena você também passar aí pelo artigo que apareceu para ditar a nossa regra 170. A próxima causa é a transação, veja lá, inciso 3, transação, gente, é o acordo. O acordo está lá no 171 do CTN. Você já sabe que acordo é renúncia recíproca entre as partes. Só que nós estamos falando de administração tributária. Então, para que um acordo possa ser feito, ele tem que ter a possibilidade para a Fazenda Pública, isso dentro de uma lei. Então, um exemplo. A Fazenda Pública ela não pode virar para você, você vai lá negociar com ela, eu estou devendo 100 mil e oferecer os 10 mil reais. E a Fazenda Pública aceitar porque o procurador foi com a sua cara ou porque ele é seu amigo. Ele só pode fazer isso na brecha, na margem que a lei dá para ele. E geralmente os acordos que são disponibilizados são muito pequenos. Vai lá, está em execução, então tem honorário do procurador da Fazenda, tem honorário do procurador do Estado. Ela autoriza você perdoar, ela autoriza você abrir mão do honorário. Ok? Então, geralmente, esse tipo de acordo. Só que nós temos aqui um ponto interessante, gente, até para justificar o porquê que a sua prova ela vai cobrando dessa maneira. Ela pergunta se é suspensão, extinção ou exclusão. É muito comum você pegar uma lei de um município, de um estado, em que lá você tem todas as causas. A lei vai falar para você o seguinte, olha, você tem que pagar o tributo na data tal, o pagamento é causa de extinção. Ela vai falar para você que você pode parcelar o tributo em 3 vezes, e parcelamento é causa de suspensão. Ela vai falar para você e vai colocar lá que se você tem algum débito, pode vir uma lei posterior também, tá? Se você tem algum débito e quer quitar ele à vista, a Fazenda Pública pode abrir mão do honorário do procurador, que é um acordo, é uma transação que é causa de extinção. Ela vai falar para você que dê um parcelamento, a gente escuta muita expressão lá no âmbito federal, tal do refis. Refis, gente, é uma lei que autoriza um parcelamento. O negócio é tão sensível que o governo federal que tomou posse, não estou falando nem bem nem mal, tá? O governo federal que tomou posse disse que nos próximos 4 anos a gente não terá refis, não terá parcelamento com anistia. Veja só, a lei que parcela é causa suspensiva, traz uma anistia. Anistia é causa de exclusão, é perdão a multas. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então, quando ele perdoa uma multa, isso pode vir dentro da mesma lei. Então é por isso que às vezes a prova gosta de fazer essa mistura. Eu tenho causa de exclusão, de extinção, de suspensão em uma lei só, tá? Ela vai trabalhar em cima disso. Transação é sossegada, tá? A prova já trouxe assim. Qual é? Não foi a prova da OAB, ela é muito simples, tá? A prova da OAB não gosta dessa conversa, mas ela pode trazer. Qual é a causa relacionada ao crédito que importa em concessão, em renúncia recíproca relacionada a contribuinte e fisco? Renúncia recíproca é acordo, acordo é transação, transação é extinção. Agora sim, nós vamos para a próxima. Essa aí cai demais na sua prova, tem aparecido absurdamente, especialmente pela dificuldade que ela pode gerar para você na mistura de conceitos, tá bom? Que é a remissão. Aqui, gente, nós temos essas causas de suspensão, extinção e exclusão. Então eu já anotei aqui para você que nós temos isenção e anistia. Eu vou puxar um espaço novo aqui para a gente anotar isso aqui de forma mais confortável. Vou ter que ir lá para frente que a gente já registrou. Eu vou apagar esse aqui, ó, tá pequenininho. Então eu vou apagar isso aqui enquanto a gente vai falando, porque eu já vou aproveitar os conceitos ali das causas de exclusão, que são isenção e anistia. Então já fique esperto de como isso aqui será construído. Nós temos isenção. Vou mudar essa cor. Nós temos isenção e anistia. Isenção e anistia são causas, já vai ficar grandão aqui, de exclusão do crédito, certo?
E aqui embaixo nós temos a remissão. Já vou colocar em outra cor que não pode confundir. Remissão. A remissão é o que a gente está estudando, é causa de extinção. Ok. Faltou um izinho aqui. Você vai arrumar, piora, né? Então, peraí, vou fazer direito. Extinção. Ok. A isenção você encontra lá no artigo 176 até 179 do CTN. A anistia no 180 até o 182, eu vou aprofundar isso aqui com você ainda, tá? Essa e essa. Mas tudo leitura obrigatória e a remissão no 172. Certo. Primeira coisa é a gente pegar essa diferença. Por quê? Porque os conceitos são próximos. Vai ouvindo, depois você vai anotar. A isenção é a dispensa do pagamento de um tributo por meio de uma lei. Enquanto que a anistia, gente, é um perdão. Eu falo que o problema aqui começa na gramática. Quem não sabe a diferença de perdão para dispensa vai errar. É um perdão ao pagamento de multas. E você também já sabe que multa não é tributo por meio de lei. A remissão também é um perdão. Só que a remissão é um perdão ao pagamento de tributos que vem por lei e se solidifica por um despacho da autoridade administrativa. Note, aqui eu tenho um tributo. E aqui eu também tenho tributo. Aqui eu tenho um perdão. E aqui eu também tenho um perdão. Aqui eu tenho uma multa. E ali em cima eu tenho uma dispensa. Dá trabalho, mas é assim. Tem uma dispensa. É para mudar a cor, mas não mudou. Tá bom. Quando eu dispenso o pagamento de um tributo, eu tenho uma isenção. Se ao invés de dispensar eu perdoar o pagamento de um tributo, eu tenho uma remissão. Se ao invés de perdoar o pagamento de um tributo, eu perdoar uma multa, eu tenho uma anistia. Olha o tanto que isso é próximo, gente. Você acha que sua prova vai cobrar isso aí? Com certeza. Então, bastante cuidado, você tem que lembrar esses conceitos, que seja decorar esse negócio, eu prefiro que você entenda, tá? Mas ela vai exigir isso de você. Nós estamos falando por hora, então, de remissão. Você tem que ler esse artigo 172 e você vai ver que essa remissão ela pode ser total e ela pode ser parcial. Essa remissão, ela costuma conter algumas informações que vão gerar a possibilidade do perdão do pagamento do tributo. Então, a hora que você vai para o 172, você vai ver lá que ele pode perdoar o pagamento de um tributo quando for em importância diminuta, quando ele for muito baixinho, quando a pessoa tiver uma situação que é inexcusável pelo desconhecimento do tributo. Isso não cola, a gente sabe que não pode avisar aí, eu não sei, eu não sabia que a lei estava cobrando tributo de mim, me perdoa esse negócio aí, não é assim que funciona. Mas geralmente é uma pessoa muito humilde, gente, para que mora numa região muito afastada, que o crédito tributário dela é muito pequena, é assim que funciona, ela vai perdoar o pagamento de um tributo. Ele vem por lei e vai se consolidar, porque a autoridade administrativa ela tem que ver se você está cumprindo todos os requisitos, você tem que provar, ela tem que ver se você está cumprindo os requisitos para ela despachar autorizando. E isso não gera, já falei essa frase para você como dica, não gera direito adquirido, tá bom? Se ela identificar depois que você estava fraudando o negócio, aí o problema é seu, ela vai tirar isso de você. Eu tenho uma história prática para contar que é muito interessante, exatamente sobre a lacuna que às vezes a gente pode passar. Tem uma aluna que me mandou uma mensagem uma vez e falou assim, professor, eu tenho uma tia e essa tia minha é muito humilde e ela está com uma doença super séria, uma doença super grave e ela não está conseguindo trabalhar para poder pagar o IPTU dela. E eu queria ver se tem como eu pedir lá para perdoar esse IPTU que está em aberto, para ver se quebra isso aí tudo. Falei, olha, para perdoar o pagamento de um tributo, o IPTU é um tributo, é um imposto, a gente precisa pedir uma remissão. Eu me certifiquei com ela, falei assim, olha, tá em aberto? Tem tributo para pagar? Tem, ela não está conseguindo pagar. Falei, beleza.
Então você vai fazer um pedido de remissão, você vai fundamentar no artigo 172 do CTN, você vai construir essa ideia. E por coincidência, lá no município dela, na semana que ela falou comigo, o município tinha acabado de publicar um decreto para poder dar algumas regrinhas sobre o que deveria ser feito para poder fazer um pedido de remissão. Aí eu pedi para que ela seguisse isso também. Professor, posso te mandar para você olhar? Beleza. Ela mandou, eu olhei, estava tudo ok, estava legalzão. E ela foi lá e protocolou. Eu falei, me avisa, tá? Pelo que vai acontecer. Por incrível que pareça, a análise veio rápida. Passou um tempinho, ela veio e mandou, professor, negaram. Por que negaram? Manda para mim. Quando ela mandou, o município negou falando o seguinte, gente, que não tinha como perdoar o pagamento de um tributo porque ela não tinha tributo em aberto. A menina tinha falado que a tia dela não estava pagando. Na verdade, ela tinha efetuado o pagamento de tudo. Então não tinha o que perdoar. Como é que você vai perdoar alguma coisa que não está consolidada, que não está em aberto, que não está em dívida? E olha o buraco da lei. Lá em cima, olha lá a isenção, você precisa de dispensa do pagamento do tributo por meio de uma lei. Então, para que ela tivesse dispensada do pagamento do IPTU, ela teria que abraçar uma condição legal. E a hora que você fosse ali para a lei do município e procurasse lá uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença grave, se ela estaria isenta do pagamento do IPTU, não tinha essa isenção. Como a interpretação é literal aqui também, gente, não tem como estender, aproveitar, interpretar, não pode ser abrangida por essa ideia, por essa discussão. O que ela teve que fazer? Ela teve que deixar de pagar o IPTU, porque ela não tinha dispensa do pagamento do tributo, e depois de deixar de pagar o IPTU ficando inadimplente, que ela tinha que entrar com um pedido de remissão. E foi o que ela fez. Deixou de pagar, veio o pedido, ficou inadimplente, fez o pedido de remissão, e aí ela teve o perdão do pagamento do tributo. Muita gente se embaraça com esses conceitos. Prof, contei para você, presta assessoria para algumas autarquias públicas, conselhos de fiscalização profissional. Então cheguei a um conselho de fiscalização profissional em que a pessoa estava lá solicitando a isenção do pagamento da anuidade dele, que é a contribuição profissional. Isenção vem por meio de lei. Então se você entrasse pela lei do conselho, você ia ver lá que não tinha possibilidade de dispensar o pagamento do tributo. E aí, todos os despachos do conselho vinham o seguinte, olha, eu te dou isenção por isso, não te dou isenção por isso. Eles avaliavam se o cara estava com alguma doença grave, se tinha condição de pagar, se estava trabalhando, porque no caso do conselho, gente, é a inscrição que faz gerar o dever de pagar a anuidade, não é o exercício da profissão. Ok, mas a pessoa que não está exercitando a profissão porque está doente, porque está com dificuldade, que está com alguma coisa grave, está impossibilitado, a pessoa é muito idosa, requisitos do 172, né? Veja que é a remissão e está aí a falha técnica, por isso que eu estou te contando, ela vai lá e pediu perdão do pagamento do tributo. E as pessoas misturam, pede isenção. Isenção é dispensa do pagamento do tributo. Ela tinha que pedir remissão. E o próprio parecer vinha lá, eu aceito, eu isento. Não, você não isenta nada. Quem isenta é a lei, tá? Então lei depende de processo legislativo. Você perdoa o pagamento de um tributo em regra por lei que se consolida por despacho da autoridade administrativa. Lembra a questão que eu narrei? Olha, a OAB trouxe lá que um estado estava em dificuldade, quis ajudar os contribuintes e colocou lá um perdão ao pagamento do IPVA inferior a R$300 e prorrogou o prazo para poder pagar esse tributo e perguntava que instituto que era. Quando ela perdoa o pagamento de um tributo é remissão. Quando ela prorroga o prazo para pagamento de um tributo é moratória. Tá bom? Então, bastante atenção com isso aí. Muita gente se perde nesses conceitos, ok? Certinho. A gente vai para a nossa próxima causa. Essa, sim, a mais complexa de todas, que é a prescrição e a decadência. São prescrição e decadência. Primeiro detalhe importante aqui, gente. O CTN, ele traz aqui prescrição e depois decadência. Mas se você se lembra da conversa que nós já tivemos, quem aparece primeiro aqui é a tal da decadência. Então vamos apagar isso aqui para eu deixar bem registrado para você. Nós vamos anotar os conceitos. Esses conceitos estão no material, mas eu faço questão que você replique. Tá? Então nós vamos anotar os conceitos disso aqui. Em que o fisco vai ouvindo enquanto eu vou apagando. O fisco ele tem um prazo, ele tem um poder, ele tem um processo administrativo de apuração que ele tem que fazer, que nós já conhecemos pelo lançamento. Então, se ele não lança o tributo, nós temos a figura da decadência.
Então a decadência está bem ali em cima do lançamento, vamos registrar ela, vou pegar uma corzinha diferente aqui. Pode ser essa. Que a decadência está bem aqui, a perda do direito de lançar o tributo é a decadência, e o artigo que a leitura é obrigatória para você é 173 do CTN, o prof vai te ajudar e vai interpretar tudo isso aí. Aqui na frente, veja que temos uma ação de cobrança, e o fisco também não terá um crédito eterno, ele não terá um poder eterno, ele também tem o prazo de 5 anos. O prazo é de 5 anos tanto para decadência quanto para prescrição, gente. Só que conta diferente, eu vou te ensinar. Quando ele perde o direito de ação, olha o nome, nós temos a prescrição. O artigo aqui é 174 do CTN. Nós temos várias diferenças entre prescrição e decadência no material que você recebe. Você vai ver isso aí, quantas diferenças que nós temos. Eu vou citar algumas, tá? Mas aqui a primeira identificação que nós vamos fazer é a decadência vem primeiro, a prescrição vem depois. A segunda identificação que nós vamos fazer é aquela frase que eu já te dei lá no bloco que falava de responsabilidade. Lembra que a prescrição poderá se interromper ou suspender. Se quiser registrar de novo, a prescrição poderá se interromper ou suspender. Ponto e vírgula. A decadência, pode confiar nesse, jamais interrompe ou suspende. Então a prescrição poderá se interromper ou suspender. E a decadência jamais interrompe ou suspende. Certo? A outra coisa que você vai lembrar, a partir de agora não pode esquecer mais, gente, é que toda vez que a prescrição interromper, vai começar a contar de novo, reinicia a contagem. Então interrompeu a prescrição, começa a contar de novo. Tudo bem? Cuidado com isso aí. Beleza. Terceira frase, o professor das frases. O que vale para o fisco, vale para o contribuinte. Então eu falei para você que o fisco tem 5 anos para executar o contribuinte, para entrar com a ação de cobrança dele, que é a execução fiscal. O contribuinte tem 5 anos como regra para entrar com a repetição de indébito dele. Por exemplo, a ação de restituição quando ele paga 2 vezes, quando ele paga a maior. Ok? Então o que vale para o fisco, vale para o contribuinte. Beleza. Vamos identificar de onde conta isso. Porque é aqui que está o determinante para você entender se a sua questão está falando de decadência ou de prescrição. E o prof fala muito e usa muito essa linha aqui, especialmente pedindo para que você se situe, gente. Na hora que você se situa nessa conversa, você vai ver que fica mais tranquilo de você resolver a sua questão. Por quê? Já teve prova da OAB que falou que o contribuinte foi citado em execução fiscal. Coloca lá, por favor. Se ele foi citado em execução fiscal, eu estou aqui. Então a primeira análise que eu vou fazer é sobre prescrição. A chance de eu marcar prescrição é muito maior. Se ele falar para você o seguinte, olha, eu estou lançando o crédito tributário, eu estou constituindo o crédito tributário, eu estou aqui atrás. Então provavelmente ele está tendo uma conversa com você de decadência. Então na hora que você olha para essa linha do tempo e pega qual é a conversa que sua prova está fazendo, fica mais fácil de você cravar se ela está ditando regra de prescrição ou de decadência. E a hora que você também sabe como que se faz a contagem, não é que necessariamente você precisa contar. A prova do OAB pediu contagem de decadência, gente, praticamente nenhuma vez em primeira fase. De prescrição, ela já pediu algumas, eu vou te ensinar a fazer isso aí. Só que a hora que você sabe aonde é o marco que inicia essa contagem, tudo muda. Porque em 90% das questões é isso que ela vai acabar usando lá no miolo dela. E é assim que você vai conseguir matar. Eu vou te ensinar e vou mostrar que marco é esse. Próximo bloco.